Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos começando a lição do primeiro trimestre de 2024. Embora ainda estamos em 23, né? Temos hoje e amanhã, mas iremos tratar sobre esse livro fantástico chamado Salmos. Duas coisas que me encantam muito no livro dos Salmos é o seu conteúdo e o seu propósito. E por que eu falo isso? O propósito do livro de Salmos, entre alguns que a gente poderia dizer, para mim o que me chama a atenção é o propósito dele manifestar ou declarar, expor situações que aconteceram no passado, em situações desagradáveis, e ali então eles compuseram poemas e hinos. Em alguns casos eram relatos de situações que eles estavam passando, outros eram experiências das quais estavam entristecidos e, consequentemente, eles então começavam a escrever. Existem salmos, irmãos, que na verdade Davi compôs quando ele estava sendo perseguido por Absalão, quando estava em situação de traição com outros oponentes também ali, semelhante. Eu não separei os salmos em si que falam sobre isso, mas se você olhar o subtítulo de vários salmos, muitos deles, faz menção sobre situações assim. O Salmo 121, só para você ter uma ideia, foi um salmo que foi escrito quando Davi tinha perdido seu amigo Samuel. E ali, triste por não estar mais com a presença do seu amigo pessoal, ele então eleva os olhos para os céus e começa a cantar dizendo: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? É a pergunta que ele faz. E ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando o autor, ou melhor, perdão, né, a autora da lição, um nome chamado Dragoslava, essa mulher aqui, inclusive, ela é responsável pelo comentário bíblico adventista do Salmo 76 ao Salmo 150. Então você já nota que a mulher não é uma mulher de baixo conhecimento, realmente é um conhecimento extravagante, um conhecimento muito largo. Se ela é autora e coordenadora da Enciclopédia Adventista, como também ela é comentarista desses salmos, você já nota, e eu estou falando dos salmos, o salmo atualizado, né, que vai sair um novo comentário bíblico dos livros de salmos, e ela então é responsável pelo salmo 76 ao salmo 150 a nível de comentário. E aqui o que ela colocou no verso para memorizar é bem interessante, porque Jesus chega para falar para os seus discípulos, né, para confirmar a veracidade de do seu messianismo, ou seja, o que estava sendo profetizado, ele fala de que toda a Bíblia falava sobre ele. E é interessante porque aos hebreus a Bíblia é dividida em Torá, lei, também era dividido por profetas e escritos. Desses escritos, os 3 livros poéticos estavam inclusos ali, que era Salmos, Provérbios e Jó. Então, assim, uma outra coisa que me chama a atenção, quando os salmos foram escritos, ele também tinha um propósito de fazer com que as pessoas não se esquecessem. Era para memorizar, é para fazer com que eles ficassem na mente e a pessoa guardasse eles. O Salmo 51, como o Salmo 32, são salmos de, posso dizer assim, salmos de desabafo, salmo de penitência, um salmo que estava sendo pedido a Deus perdão pelo que tinha feito, e também ali o contexto entre Davi e Betseba. E existiam também, entre as classificações dos salmos, um salmo chamado salmos messiânicos. E quando Jesus fala assim, não condizia, não convinha que se confirmasse, não convinha o que de mim estava sendo dito, tanto na lei, nos profetas e nos salmos. Então, assim, quando ele fala dos salmos, eu particularmente vejo que essa classe, pelo menos existiam 5 salmos. O Salmo 2, o Salmo 22, o Salmo 69, 72 e 110. Salmos chamados salmos messiânicos, embora outros salmos respingavam sobre a pessoa de Cristo. O Salmo 24 mesmo, Ellen White chega a descrever que aquela corte aquele cortejo de anjos que estavam dizendo: quem é o Rei da Glória? E o outro respondia: o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Era que como se fosse na entrada de Cristo nos céus. E quando ele estava sendo entronizado, havia ali esses anjos que falavam ali dentro e outros que falavam fora. Então, dando ali uma recepção. Além desses salmos que eu falei, existiam outros salmos que respingavam-se sobre a pessoa de Cristo, chamados salmos messiânicos. Então a gente nota o seguinte: quando Jesus falou, não convinha de que de mim se concretizasse, né, se confirmasse o que estava sendo dito na lei, nos profetas e nos salmos, como está dizendo aqui, ó.
era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então eles abriam o entendimento para compreenderem as escrituras. Então eu entendo o seguinte: o livro de Salmos faz parte também de uma confirmação da pessoa de Cristo através do que o próprio Cristo falou. É tanto que o livro de Pedro, né, a primeira carta de Pedro, fala que nenhuma profecia foi dada por particular elucidação, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram à luz daquilo que receberam como uma inspiração. E é interessante porque os livros de Salmos, irmãos, eles foram feitos por vários autores. E há quem diga que quem compôs, ou seja, quem ajudou a colocar tudo juntinho ali, tenha sido Esdras e Neemias, os autores, os responsáveis, ou algum escriba anônimo. Mas o Comentário Bíblico Adventista dá ênfase de que talvez Esdras e Neemias tivessem sido os responsáveis para juntar os livros ou os escritos dos Salmos, a ponto de chegar em nossas mãos da maneira como ele está. Então, o que é que eu entendo aqui? Se o livro de Salmos foi escrito para com que o povo entoasse louvores a Deus, reconhecendo a sua bondade, sua misericórdia, se o livro de Salmos foi escrito para com que a gente pudesse memorizar toda a bondade de Deus, né? Olha o Salmo 146, que traz regozijo, que traz ânimo. Olha o Salmo 23, que é o salmo mais conhecido de todos, né? Então, assim, nós entendemos que o livro de Salmos deve ser de cunho uma importância tremenda e devemos dar a ele um grande valor. Então, que Deus nos ajude e nos ilumine a mente, para que nesse novo trimestre possamos aprender muito sobre o livro dos Salmos, o salmo que foi escrito com determinadas situações e que tem para nós hoje uma importância muito grande. Há quem diga, né? Nós podemos dizer, na verdade, com clareza, de que quando nós lemos um salmo e a gente está passando por uma situação bem adversa, a gente, puxa, isso aqui foi escrito para mim mesmo. É como disse Billy Graham, né? A Bíblia é um livro tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. E o livro de Salmos também está incluído aqui. Que Deus, portanto, nos auxilie e que esse livro de Salmos, essa lição desse trimestre, nos ajude a conhecermos mais um pouco da maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de termos a Tua palavra em nossas mãos. E agora, Senhor, que temos o livro de Salmos, né, que são o inário do povo hebreu, o inário do povo judeu daquela época, que nós possamos também fazer uso para estarmos mais próximos do Senhor. Dá-nos um bom sábado, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo culto hoje em sua casa, para você que é adventista. E para você que não é, que Deus o conceda a bênção de sua presença, Ele conceda um sábado agradável também, para o glória do seu nome. Até o próximo estudo, até logo.